Luísa Martins, a gente vê os bolsonaristas muito animados com essa possibilidade para fazer avançar o PL da anistia. Só que, pelo que eu observo do comportamento da Suprema Corte, a resposta costuma ser a contrária. Se os Estados Unidos fazem isso, a Suprema Corte brasileira quer dar um exemplo eventualmente e, na verdade, aumentar a pena ou ser mais rigorosa em relação aos vândalos que invadiram a esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. É comum, né, Uribe, haver esse paralelo entre o 6 de janeiro de Trump e o 8 de janeiro de Bolsonaro, né? Justamente porque vinham, em ambos os casos, né, vinha esse contexto de derrota nas eleições presidenciais que acabou motivando, né, todo esse plano, né, de tentar no caso invadiram, depredaram as sedes dos três poderes aqui em Brasília e também em relação ao 6 de janeiro no Capitólio nos Estados Unidos. Então, quando se fala em anistia a quem invadiu o Capitólio em 6 de janeiro, é comum que o bolsonarismo se anime, né, com essa mesma possibilidade aqui no Brasil, levando em conta que são centenas, né, de pessoas que estão presas e que estão sendo julgadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, apenas bastante duras, né? E aqui, falando no caso do Supremo e no caso do Brasil, a anistia é muito mal vista e há chances, né, de que se houver eventualmente uma aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, o Supremo acabe barrando por entender que crimes contra a democracia, né, que incitem atos antidemocráticos ou que versem ali sobre a implementação de um golpe de Estado, não são passíveis de serem anistiados, e até os ministros têm falado disso com bastante frequência, né? O ministro Barroso disse, o ministro Gilmar, agora não lembro qual dos dois, mas falaram publicamente que querem perdoar os crimes sem antes sequer condenar, ou seja, alguns já foram condenados, mas ainda há muitos julgamentos pendentes, né, em relação aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Há pendências, inclusive, em casos em que o Ministério Público Federal ofereceu acordos de não persecução penal em troca de não processar, né, de encerrar a ação penal. Então, há ainda uma percepção de que nem tudo foi concluído ainda em relação ao 8 de janeiro e que, se fosse para falar de anistia, teria que ser só depois disso e ainda assim com bastante ceticismo por parte do Supremo Tribunal Federal, porque a avaliação é de que não caberia anistia nesse momento, especialmente por tudo que a gente viu, né, de acontecimentos recentes, né, Tainá e Uribe, a gente viu o homem-bomba aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, avançando ali com um explosivo na direção do prédio da corte, depois também ativando ali o artefato em si mesmo, né, o que levou, obviamente, à sua morte. Depois o relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista, que é um relatório extenso em provas, né, de que realmente havia um plano ali. O 8 de janeiro fez parte, né, daquele plano de tentar impedir a posse de Lula e Alckmin em 2023. Então, o clima no Brasil não é muito favorável a uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Agora, é claro que, se isso acontecer nos Estados Unidos, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão se animar.